A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora na lição número 2 nós vamos nos aprofundar no nosso estudo, que nós estamos aí seguindo o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a origem da igreja, que vai narrar como que surgiu a igreja e como que essa igreja se comportava. Então a gente vai estudar sobre a Igreja de Jerusalém aqui nessa lição e retirar algumas lições que a gente aprende com essa igreja. Vale destacar que a gente não precisa replicar exatamente o que acontecia naquela igreja em todos os aspectos, porque a igreja, um caso assim, a reunião dos crentes na igreja local, que é um caso aqui, a minha congregação é uma igreja local, a sua congregação é uma igreja local. Eu estou falando aqui de igreja local, não da igreja como corpo de Cristo universal que a gente define, não é isso, tá? Porque a gente tem duas definições, a igreja universal, que é a reunião de todos os crentes, de todas as épocas, todos os lugares, a igreja universal, que é o corpo de Cristo como um todo, e tem a igreja local, que tem características diferentes. Se a gente olhar para a Bíblia, em Atos dos Apóstolos e também nas cartas, ali, em carta de Paulo principalmente, a gente vai observar que a igreja de Jerusalém era diferente da igreja de Corinto, que era diferente da igreja de Éfeso, da igreja de Roma. Tinha igreja que tinha mais gentios do que judeus, tinha igreja que tinha mais judeus do que gentios. E essas igrejas tinham problemas diferentes, características diferentes, culturas diferentes. Então, é muito importante a gente destacar que a igreja local, ela de fato vai assumir ali algumas características específicas daquele local. Trazendo para os dias de hoje, a nossa igreja hoje é diferente da igreja primitiva em vários aspectos, em questão da modernidade, estamos vivendo uma época diferente, com um povo diferente, tudo mais. No entanto, a gente pode sim olhar para a igreja de Jerusalém e ver ali o comportamento dos crentes, que a gente vai falar aqui nessa lição, sobre a comunhão, a adoração, dentre outros aspectos, na questão do batismo, da Santa Ceia e tudo mais, e trazer esses exemplos para os dias de hoje, que pode ser aplicado em qualquer igreja. Então a gente vai entender melhor qual o comportamento da igreja de Jerusalém e o que pode ser aplicado nos dias de hoje. Então esse é o objetivo desta aula. É muito importante a gente ver o comportamento daqueles crentes e trazer para nós e ver como que nós devemos nos comportar, porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso modo de vida, o nosso jeito de ser de crente, que faz a diferença no mundo. Antes de iniciar a aula aqui, só abrir um parêntese, responder aqui alguns comentários que o pessoal fez no vídeo anterior, que eu discordei um pouco da maneira que a Assembleia de Deus entende a questão do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e tal, e o pessoal às vezes não gostou, muita gente aí não gostou e tal. E assim, primeiro, eu sou assembleiano, tá? Eu sou crente da Assembleia de Deus desde quando eu nasci, tenho 36 anos de idade, então meu pai sempre foi da Assembleia, minha mãe, minha família sempre foi da Assembleia, sempre fui assembleiano. Teve uma época que eu mudei de cidade e por algumas questões de logística eu congreguei em uma igreja batista, pentecostal, mas foi um ano e pouco, não chegou a 2 anos isso, e depois quando eu voltei para a minha cidade, eu voltei para a Assembleia de Deus normal. Então assim, eu sou crente assembleiano, e defendo a doutrina da Assembleia de Deus. Ter divergência na igreja que a gente congrega, no caso da Assembleia de Deus, então quem está na presbiteriana pode ter divergência com a presbiteriana, quem está na batista pode ter alguma divergência com a doutrina batista e assim sucessivamente. Eu acho que isso é natural. Não adianta a gente achar que a gente vai concordar 100% com todos os aspectos da doutrina da igreja que a gente está. Eu acho assim que é natural ter uma certa divergência e isso faz com que nós possamos amadurecer. E, assim, o pensamento que eu tenho hoje, ele vai mudar com o tempo. E, só para dar um exemplo, há um tempo atrás, eu tinha algumas divergências com a escatologia da Assembleia de Deus. Eu discordava de algumas coisas. No entanto, fui estudar, fui debater e tal, e chegou um ponto que hoje eu defendo a escatologia da Assembleia de Deus. Eu vejo como uma das mais coerentes, das visões escatológicas. Então, assim, a gente diverge, mas isso não significa que a gente tem que sair da igreja. Eu estou falando de divergência no sentido teológico, tá bom? Não significa que eu vou sair da igreja, vou sair da igreja porque eu tenho essa divergência. Não, a gente permanece e também procura amadurecer, crescer e ter um conhecimento mais profundo. Enfim, isso é natural. O entendimento que a gente tem da salvação vai mudando com o passar do tempo. Então a gente vai amadurecendo, vai aprendendo mais do evangelho, vai aprendendo mais da salvação e de vários aspectos, principalmente em temas mais polêmicos.
Então, quando você vê eu discordando de alguma coisa, não significa que eu não gosto da Assembleia de Deus e que eu quero sair da Assembleia de Deus. Não é isso, tá? É simplesmente uma discordância teológica. A gente começa a estudar teologia, né? Eu sou bacharel em teologia, tenho especialização em interpretação bíblica, gosto muito de estudar. Estou aqui, né, na internet há quase 10 anos, né, fazendo vídeo toda semana, né, com as lições da EBD. Então, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai discordar do escritor da revista, mas isso não significa nenhum tipo de arrogância, nada disso. É simplesmente, né, porque a gente realmente vai ali estudando, lendo, vendo visões diferentes. E as interpretações que eu trago aqui, diferente da Assembleia de Deus e do escritor da revista, não são interpretações minhas. Tá? Eu não sou doutor em teologia para, né, ter a minha própria interpretação. São interpretações que eu tiro de livros, que eu leio, que eu vejo o que a teologia de maneira geral diz sobre aquilo ali. Né? Então, assim, é o meu jeito de ser, a minha maneira de ministrar, tá bom? Bem, feitas essas considerações aqui, vamos começar a nossa aula, né? Eu peço perdão por tomar esse tempo falando isso, mas é porque eu estou sem tempo de gravar outros vídeos. Né? Geralmente eu faço isso com outro vídeo. Como estou sem tempo, aproveito aqui o vídeo da aula e seja o que Deus quiser. Vamos lá. Só lembrando aqui que a gente usa o slide em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja, né? Quem é assinante do EBD em Foco, acesse slide adultos, jovens, vários bônus aí que você pode, né, conhecer no nosso site. Nós temos um aplicativo também que dá acesso a todo o conteúdo. Nosso site é ebdemfoco.com e o nosso WhatsApp, que você também recebe todas as informações necessárias aí, né, sobre a revista, enfim, os slides e tudo mais. Vamos avançar para o nosso textuário, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? A gente vai, né, detalhar esse versículo aqui durante essa aula. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então a gente vai, né, tomar aqui o exemplo dessa igreja e aplicar, né, para a nossa igreja nos dias atuais, para a sua igreja local, né? Aplique isso para a sua igreja local. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, de 37 a 47, a parte final de Atos dos Apóstolos, depois da pregação de Pedro, em que as pessoas se converteram. Então vamos aqui avançar, né, para a nossa introdução. Durante a aula a gente volta nessas passagens bíblicas. A introdução diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. Isso aqui é uma verdade não somente para aquelas igrejas que surgiram lá na igreja primitiva também, naquela mesma época, né? Mas também para as igrejas nos dias de hoje. Então sempre nós vamos olhar para a igreja de Jerusalém e tomar ali como um modelo. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Então, assim, tudo que precisava ser decidido e debatido acontecia em Jerusalém, partia de Jerusalém para as outras igrejas. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Então, de fato, né, estavam ali os apóstolos que andaram com Jesus, que conhecia bem a doutrina, que realmente eles, né, guiaram a igreja ali no início. Os primeiros crentes seguiam a doutrina dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos eram os representantes oficiais de Jesus, no sentido de que eles andaram com Jesus, conversaram com Jesus. Então, ali eles estavam representando tudo que Jesus passou para eles, eles estavam passando para a igreja. É nesse sentido. Então, a igreja era bem alicerçada no poder do Espírito Santo, porque aquela igreja recebeu, né, um derramar do Espírito Santo sobrenatural, como a gente já estudou na lição anterior. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. Aqui a gente precisa abrir um parêntese, porque assim, o ministério da palavra aqui não significa que eles liam a Bíblia, no sentido de que a gente tem nos dias de hoje a Bíblia como Antigo Testamento e Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, se não me falha a memória. E isso aconteceu, eu acho que uns 15 anos após Jesus subir aos céus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos cerca de 30, 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. Então a igreja ela teve um período ali inicial que a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Eles liam o Antigo Testamento e viam ali no Antigo Testamento o cumprimento de tudo aquilo em Cristo. E o que era ensinado de novo naquela igreja era
a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos aprenderam diretamente com Cristo. Os judeus, eles tinham uma tradição oral muito forte, ou seja, eles eram muito bons de decorar as coisas e repassar isso de forma fiel. E isso vem lá do Antigo Testamento, né? Eles tinham essa mentalidade de decorar passagens grandes ali, no caso do Antigo Testamento, trechos do Antigo Testamento, e também das histórias que eram passadas para eles. Tá? Eles iam ouvindo as histórias e repassando essas histórias. Eles eram muito bons de contar histórias. Isso aí é algo que é reconhecido no mundo inteiro. Os judeus sempre foram muito bons de preservar a história. Então a igreja primitiva, eles tinham acesso ali ao evangelho de forma oral, que foi transmitido por Jesus aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram à igreja. E aí, depois de um certo tempo, eles começaram a escrever cartas, e essas cartas circulavam, né? E depois das cartas, os evangelhos foram escritos e circulavam nas igrejas ali. Mas a igreja passou esse período de cerca de 30 anos, né, sem ter praticamente nada escrito, né? As coisas foram sendo escritas aos poucos. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Então, a palavra, né, diretamente dos apóstolos que eles aprenderam com Jesus. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. No caso aqui, as ordenanças, uma relação aí com o batismo e a Santa Ceia. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, sim, essa igreja, né, ela deixou o exemplo e nós temos que aprender com eles. Tópico 1. Uma igreja com sólidos alicerces. 1.1. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos capítulo 1, versículo 2. Então, os apóstolos, eles tinham essa responsabilidade. A ideia era que eles, né, liderassem a igreja no início. Depois que os apóstolos morreram, os que assumiram a igreja, né, eram pessoas que tiveram contato com os apóstolos, que já tinham acesso aos escritos, aos evangelhos, às cartas, né, os pais apostólicos. Né, então, eles, né, chamados também de pais da igreja, enfim, eles lideraram a igreja por mais um período, e assim sucessivamente. Então, tudo que foi, né, ensinado ali no início da igreja primitiva, foi transmitido depois para os próximos e chegou até nós nos dias de hoje através da Bíblia. Então, a tradição que nós temos, o ensinamento que nós temos dos apóstolos está registrado no Novo Testamento. Então, essa igreja era uma igreja bem doutrinada porque realmente eles seguiam aquilo que era ensinado pelos apóstolos. E a igreja de hoje, se ela quiser ser também bem doutrinada, ela precisa olhar para a Bíblia, porque o que os apóstolos ensinaram lá está registrado no Novo Testamento. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz na primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no caso Atos 2, 42. Então, essa doutrina é a doutrina ensinada por Jesus. É um ensinamento de Jesus aos apóstolos que eles passaram para a igreja, para todos os crentes. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. A ideia é essa, é que nós possamos de fato, né, viver como Cristo viveu. Nós precisamos entender que somos pecadores, condenados, e que a morte de Cristo na cruz do Calvário, né, nos perdoou dos nossos pecados, nos limpou, nos transformou em uma nova criatura, fomos justificados diante de Deus, e agora, né, nós temos que refletir o caráter de Cristo, né, fazer tudo aquilo que Cristo fez, né, ter o exemplo de Cristo. Né, se você estiver assistindo pelo vídeo, aqui no slide eu coloquei, né, a situação aqui de Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso aqui é algo que reflete o caráter de Cristo, de humildade. Jesus deu exemplo para que nós possamos seguir. Isso aqui, no caso, é só um dos ensinamentos de Jesus. Toda a vida de Cristo foi um ensinamento prático. Então nós precisamos ler os evangelhos, ler as cartas de Paulo, as cartas gerais, ou seja, ler todo o Novo Testamento, para ver ali o que Cristo ensinou e colocar em prática na nossa vida.
1.2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos detalhar mais essa questão da doutrina aqui. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Então, assim, a igreja ela era organizada, não era aquela bagunça. As pessoas não faziam do jeito que elas queriam fazer. Não era acreditar do jeito que queria acreditar. Não, eu creio do meu jeito. Não. Havia ali uma unidade doutrinária e tinha algo a ser seguido e tinha o discipulado na igreja. Então, eles seguiam esse modelo de discipulado de ensinamento. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Então, quando a gente fala de ensinar, a gente está falando justamente de mostrar para a pessoa o que Jesus ensinou. Então, Jesus ensinou assim. Estou repassando isso para você. Isso aqui é doutrina. O seu modo de vida, o seu comportamento. E isso acontece através do discipulado, do ensinamento da palavra de Deus. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Então, essa é a ideia do discipulado. A gente precisa aprender com o nosso mestre e colocar em prática aquilo que ele ensinou. É reproduzir a maneira de vida, o estilo de vida do nosso mestre. É por isso que quem ensina na igreja tem uma responsabilidade muito grande. Não estou falando aqui que você é igual a Jesus, não é isso, né? Aprender com Jesus é uma coisa, mas trazendo para esse contexto aqui de que se eu sou um mestre, se eu sou um professor, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ensinar aquilo que eu vivo. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. Eu tenho que primeiro viver na prática para depois ensinar. Então, a responsabilidade de um professor da EBD é muito grande, porque o seu aluno vai espelhar em você, ele vai ter você como exemplo. E da mesma forma, nós temos Jesus como nosso exemplo. E a igreja primitiva tinha ali os discípulos como exemplo deles. Paulo, em suas cartas, ele chega a dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se vocês estão achando muito difícil imitar a Cristo, me imite, porque eu imito ele. Porque a ideia é essa, nós temos que imitar o nosso mestre, e nosso mestre é Jesus Cristo, mas que sirva de lição também para você que é um mestre, que é um professor, tanto no mundo secular quanto na igreja, que as pessoas também vão seguir o seu exemplo. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A ideia é que esse ensinamento vá sendo repassado de pessoa para pessoa. Então, assim, o discipulado ele acontece nesse nível. Um aprende e depois repassa para o outro que se converteu agora. Esse outro que se converteu vai aprender, vai amadurecer, vai crescer e depois ele vai repassar isso para o outro. E assim a igreja vai crescendo. Esse modelo é o mesmo aplicado nos dias de hoje. Infelizmente, a nossa igreja ela se perdeu um pouco nessa questão do discipulado. Nós não temos uma estrutura de discipulado que é aplicado de maneira geral em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Algumas são mais organizadas, outras são menos organizadas. Então já vi algumas igrejas da Assembleia que o discipulado é bem organizado, que uma pessoa se converte, ela passa pelo discipulado. Às vezes o discipulado acontece junto com a EBD, às vezes acontece separado. Então eu já fui professor da classe de discipulado, isso foi algo muito bom, né? Rendeu muitos frutos e enfim, né, as igrejas que são organizadas assim têm um resultado muito bom. O discipulado ali ele vai treinando a pessoa para aprender as principais doutrinas, a pessoa se batiza e permanece fiel ali, né, no caso, porque ela passou por um discipulado. Agora, tem igrejas que não têm o discipulado organizado. A pessoa se converte e começa a congregar, ir para os cultos, vai aprendendo ali nos cultos mesmo, vai para a EBD, para uma classe normal da EBD, vai aprendendo, pela graça de Deus a pessoa vai crescendo, vai aprendendo até ela se batizar. Mas assim, a falta desse discipulado organizado, né, em algumas igrejas traz muito prejuízo. Então eu vejo muitas pessoas que se convertem e depois se afastam porque não teve um discipulado. Então a igreja precisa ter essa preocupação, né? A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então se a igreja não discipula, se a igreja não faz discípulos, se a igreja não tem modelo ali de discipulado organizado, né, realmente essa igreja ela vai ser prejudicada. Muitas pessoas vão se converter, mas muitas também vão se afastar, vão se desviar, porque nem sequer entenderam o evangelho corretamente. Tópico 1.3, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Então, Atos 2,42 deixa claro que a comunhão
era algo que fazia parte daquela igreja. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Então a comunhão aqui é a relação entre as pessoas. A igreja primitiva era uma igreja em que as pessoas se conheciam, que as pessoas conversavam, que as pessoas trocavam ideias, que as pessoas viam a necessidade uns dos outros. Isso aqui é algo maravilhoso, é algo muito bom. Infelizmente, nos dias de hoje, em igrejas muito grandes, a gente quase não tem essa comunhão, a gente quase não conhece os outros membros. Eu já congreguei em igrejas grandes, assim, que termina o culto, a gente conversa com 2, 3 pessoas ali, que a gente tem uma certa amizade e pronto, fica por isso mesmo. A maioria dos crentes eu não conhecia, não tinha essa comunhão, né? Infelizmente, né? Mas igrejas pequenas, elas geralmente são diferentes, né? Termina o culto, o pessoal fica ali conversando, às vezes tem um lanche, né? Seja um lanche gratuito, seja um lanche vendido, mas esse pós-culto gera esse momento de comunhão, porque é nesse momento que você vai conhecer um pouco da necessidade do teu irmão, se ele está passando fome, ou se ele está precisando de uma visita, ou se ele está doente, enfim, né? É nesse momento que você realmente interage com os irmãos. Então, essa comunhão, essas relações interpessoais, elas são muito importantes. Hoje em dia, o pessoal que trabalha com negócio chama de network, né? Vai para um evento, não, vou fazer network, vou conversar e tal, vou procurar saber o que as pessoas estão fazendo, e isso gera, né, coisas boas dentro do contexto dos negócios. Na igreja, a gente não chama de network, a gente chama de comunhão, né? E é nessa comunhão que nós, de fato, demonstramos o nosso amor a Deus, né? Porque se você ama a Deus, você vai amar o próximo, você vai se relacionar com o próximo. Tem gente que está na igreja e fala, eu não gosto de pessoas, não gosto de me relacionar, não gosto de interagir com ninguém. Eu acho que essa pessoa que fala isso, ela não entendeu bem o evangelho. Porque o evangelho implica nisso, e você realmente interagir, conversar, né, você participar, né, de maneira mais ativa, no sentido de conversar com as pessoas mesmo e ter, né, um relacionamento, né, relacionamentos interpessoais. E dentro desses relacionamentos na igreja, que muitas vezes a gente vai realizar um trabalho junto, uma liderança, a questão da liderança principalmente, né, gera alguns atritos. E esses atritos, eles têm que ser resolvidos. E é aí que a gente aplica de fato o evangelho. É aí que a gente aplica de fato o que a gente aprendeu com Cristo. Como que eu vou me relacionar com aquele irmão que pensa totalmente diferente de mim, mas que nós estamos juntos na mesma ideia aqui para promover o evangelho, e nós temos atritos, e como que a gente resolve isso? Isso faz parte da vida cristã. É isso que é colocar o evangelho em prática. O evangelho na prática é você viver em comunhão, viver com os irmãos. Se você viver isolado, afastado, sem se relacionar com ninguém, enfim, você não foi para o campo de batalha. Ir para o campo de batalha é isso, entende? É você se relacionar com pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, mas que ao mesmo tempo você mantém essa comunhão. Isso só acontece se você realmente estiver alicerçado em Cristo Jesus. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Então, dentro da igreja, tinha, né, ali uma preocupação em se relacionar com os outros. Será que na igreja primitiva não tinha rixas, não tinha atrito entre as pessoas? Claro que tinha. A gente percebe isso, principalmente naquela questão ali das viúvas, né, que estavam servindo mais as viúvas judias do que as viúvas gregas, uma coisa assim, estavam menosprezando as viúvas gregas, e aí teve que separar ali os diáconos, né, para que servissem às mesas, para que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ensino. Então, assim, a igreja teve problemas de relacionamento, mas esses problemas foram resolvidos baseados no evangelho. Então, ter problemas de relacionamento, ter atrito, é natural, mas nós precisamos saber, né, tratar esses problemas dentro do evangelho. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Então isso aqui é o modo de vida. Você, ao se relacionar com o seu próximo, perceber a necessidade do seu próximo e ajudar o seu próximo, isso deve ser algo natural, não porque você se sente obrigado a ajudar, não é nesse sentido. A igreja não deve ser uma ONG que vai ajudar os necessitados, não é isso. A igreja tem a ver com relacionamento, com comunhão, e a partir daí, né, de forma natural, né, o modo de vida do crente
é um modo de vida de que você realmente constrói bons relacionamentos e ajuda o próximo, vendo a necessidade do próximo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, isso aqui é só um complemento, né? A igreja que cai no mero ativismo é essa igreja, que tem um monte de atividade, um monte de coisa, mas não tem o calor humano, não tem os relacionamentos. Então é algo meio que para cumprir um protocolo. Vou ajudar o próximo, vou dar uma cesta básica, a cumprir. Pronto, já fiz a minha parte. Não é você ir lá na casa do irmão necessitado e levar uma cesta básica. É você ir lá, levar a cesta básica, sentar com ele, conversar, ver as necessidades dele, fazer uma oração com ele, cantar um hino com ele. Ou seja, você tem um relacionamento. É muito além de simplesmente ajudar, né, a questão material daquele irmão. Quem faz isso aí é o pessoal que, enfim, né, as ONGs, as instituições de caridade, vai lá e cumprir aqui, beleza. Não, a igreja ela vai muito além disso. Às vezes o que o teu irmão está precisando não é só um prato de arroz com feijão, está precisando de um abraço, está precisando de uma conversa, está precisando de uma oração, está precisando, enfim, de uma ajuda muito mais espiritual e muito mais relacional do que uma ajuda física. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Então a gente tem que entender que a oração ela faz parte disso. Então orar junto, né, é algo muito bom. Você ir para a igreja ou entrar no seu quarto e orar sozinho ali, é legal, muito bom. Mas orar com os irmãos em comunhão é algo totalmente diferente, né? É um outro tipo de oração, tá? Você orar sozinho é uma coisa, você orar com a igreja de maneira geral, com um grupo de irmãos, é outra coisa, e os dois ali se complementam, né? Então a igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Então, quando eles foram ao templo, que era um horário que as pessoas oravam, os judeus oravam, então os crentes estavam juntos lá orando com eles, né? Deus fez um milagre, né? Então aqui a gente vê que um milagre acontece. Então os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Então a oração fazia parte da igreja primitiva. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro foi preso e a igreja estava orando por Pedro. Isso aqui é algo que a igreja precisa resgatar. Infelizmente, muitas igrejas hoje não valorizam mais a oração, não tem mais um momento de oração. E eu já vi em algumas situações um pouco absurdas em algumas igrejas. Tem uma igreja que eu congreguei que o pastor resolveu fazer 10 minutos de oração de joelho antes de iniciar ali, de fato, o culto, cantando os hinos e tudo mais, né? Então o culto começava às 7h30, 7h30 em ponto, o pastor fazia oração em pé, cantava os hinos da harpa, fazia leitura, né? O protocolo comum aí da Assembleia de Deus, né? E o pastor falou assim, não, 7h30 até 7h40 a gente vai orar de joelhos e depois a gente vai cantar os hinos e tudo mais. Os irmãos começaram a chegar no culto 7h40. Ninguém chegava mais 7h30. E eu lembro que o pessoal chegava às 7h30. 7h30, 7h20 os irmãos estavam na igreja para 7h30 começar o culto. Quando o pastor colocou a oração de 7h30 a 7h40, os irmãos começaram a chegar às 7h40. Porque na mente deles o culto só começava às 7h40. A oração não era importante. Então, assim, é uma falta de entendimento do valor da oração. Um outro pastor colocou a oração no meio do culto. Quando dava assim umas 8h10, 8h15... parava tudo, de joelho, oração de 10 minutos. Aí depois ele passava para o pregador. Eu vi crente reclamar. O pastor está atrapalhando o culto com oração. Olha só, entende? Assim, nós temos que valorizar a oração. A igreja tem que se voltar, né, para os tempos antigos e valorizar mais a oração. Amém? Então a gente encerrou aí o tópico 1. Né, a gente já viu aí, né, alguns exemplos da igreja primitiva, a igreja que tinha comunhão, a igreja que perseverava na oração, a igreja que perseverava na doutrina. Isso aqui deve ser aplicado nos dias de hoje. Agora a gente vai para o tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Vamos lá? 2.1, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo. Então é assim, só para contextualizar, Pedro pregou, o pessoal perguntou para ele, sim, o que a gente faz agora? Aí Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então Atos capítulo 2, versículo 38, deixa bem claro, né, que a primeira coisa que aconteceu ali foi o batismo daquelas pessoas que se converteram. Então, o batismo foi uma ordenança de Jesus, as pessoas têm que se batizar. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo ele faz parte da vida do cristão. A gente tem que entender que o batismo é um símbolo, é algo simbólico, mas ao mesmo tempo é algo que nós não devemos recusar.
é algo que nós devemos passar por ele. O batismo ele tem vários significados, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre uma aula de batismo. A gente tem no EBD em Foco slides sobre batismo, slide gratuito aí das lições antigas, né, que a gente já ministrou sobre batismo, sobre Santa Ceia. A gente tem tudo isso aqui no EBD em Foco. Mas a ideia é que o crente ele passe pelo batismo. Uma dúvida que surge muito aí, o pessoal fala muito, é a pessoa se converteu, foi lá, creu em Jesus como Salvador. E aí ela está ali, né, um tempo antes de se batizar, que geralmente é assim que a gente faz, né? A pessoa passa por um discipulado e tudo mais até ela se batizar. Quando ela se batiza é porque ela realmente tomou aquela decisão, né? E aí, o que acontece? Se a pessoa morre antes do batismo, ela foi salva? Olha, o meu entendimento, sim, eu acho que o entendimento oficial da igreja também é esse, que o que vai salvar é o arrependimento de pecado. É a pessoa que realmente ela se arrependeu, que ela, né, se converteu, ela crê em Jesus como Salvador. Então, assim, todo mundo que crê é salvo, né? O ladrão da cruz lá, ele não batizou, né? Ele, enfim, não teve tempo de se batizar, então ele foi salvo. Então a gente sabe disso, né? Que basta a pessoa se arrepender para ela ser salva, para ela ter os seus pecados perdoados, né? O batismo é algo simbólico que vai selar esse arrependimento, que vai selar esse perdão. É um ato público, as pessoas vão ficar sabendo que você se batizou, representa a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida. Então, assim, né, o batismo ele tem que acontecer, só se for o caso da pessoa, né, ela morreu antes de chegar ao batismo. Beleza, aí tudo bem. Mas, né, se a pessoa continua viva, chegou a época do batismo, e ela fala assim, não quero batizar, é porque essa pessoa não está certa, então ela não se arrependeu ainda. A pessoa que recusa o batismo é porque ela realmente ainda não tem compromisso com Cristo. Então, assim, todo crente verdadeiro, ele não vai recusar, ele vai passar pelo batismo, né, porque é uma ordenança e isso tem que acontecer. Né? Dito isso, naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a condenação vem para aquele que não crê. Vale destacar que o batismo ele é um símbolo, um ato simbólico, mas que não deve ser recusado. E que o arrependimento verdadeiro vem do coração. Não é o batismo em si que salva. Tá? O que salva é a pessoa crer. É a confissão de fé da pessoa. É isso que salva. Ela crê em Jesus como Salvador. Na Igreja Católica eles têm um entendimento um pouco diferente, né? O batismo em si lá tem graça, né? Mas no nosso caso o batismo em si ele não concede graça. O que concede graça, na verdade, é o próprio Deus que concede essa graça e o arrependimento da pessoa, e o batismo é algo simbólico. Mas a Igreja primitiva, né, ela sempre seguiu isso que Jesus passou. Também tem um debate que o pessoal faz que, assim, dá a entender que na igreja primitiva a pessoa se convertia e logo se batizava. O caso daquelas pessoas ali, né, que a gente falou, que Pedro pregou, e logo em seguida eles se batizaram. O caso do eunuco, né, a imagem que eu estou colocando aqui no slide, né, é Filipe pregando para aquele eunuco etíope. Então, assim, logo em seguida ele batizou, ele falou assim, eu creio, está aqui a água, né, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe, nada, foi lá e batizou ele. E aí algumas pessoas questionam isso, né? Será que nós não deveríamos fazer a mesma coisa nos dias de hoje? Se isso acontecer, não é um problema. Uma pessoa ali se converteu e no mesmo dia batizou. Beleza, isso não chega a ser um problema. Tá? Isso não chega a ser algo assim, tá errado e tal. Mas eu entendo que muitas vezes a pessoa ela se converte comovido um evento específico da vida dela, ela às vezes se converte através do emocional, ela não tomou uma decisão verdadeira, uma decisão do coração. E aí, né, fica complicado a gente sair batizando todo mundo que se converte, né? Porque converteu, batizou, converteu, batizou, converteu, batizou, converteu. Enfim, daqui a pouco tá um monte de gente aí desviando, batizado. Eu acho que não faz muito sentido. Então a gente precisa, antes de batizar, fazer com que a pessoa tenha esse entendimento do evangelho, para que, a partir dali, ela realmente tome essa decisão e fala, não, eu quero me batizar. E eu vejo esses batismos que aconteciam ali na igreja primitiva, algo do contexto da época, né? Então, o contexto ali, Jesus tinha, né, acabado de morrer, ressuscitar e subir aos céus, os apóstolos estavam ali. Então, muitas dessas pessoas que se batizaram com Pedro aqui, foram pessoas que viram Jesus, que sabiam do que estava acontecendo. Então, assim, as pessoas tomaram uma decisão verdadeira, uma decisão realmente ali do coração, né, e batizaram. Então, a cultura da época era uma cultura muito mais religiosa, as pessoas se dedicavam à religião, né? Acontecia muito naquela época de quando o pai da família passava para uma religião, toda a família acompanhava.
algo muito diferente da cultura de hoje. Então eu penso que hoje sim é necessário ter um discipulado para que a pessoa se batize. Esse discipulado pode ser curto, de 1 mês, pode ser mais longo, de 3 meses, 6 meses, mas eu acredito que ele seja necessário por causa do nosso contexto cultural. Certo? Vamos avançar aqui. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Então, assim, a pessoa se batizava e a partir daí, né, ela fazia parte, né, da igreja. Né? Mas para ser batizada, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Então é necessário que a pessoa tenha um arrependimento prévio, porque o batismo em si não salva. Né? O que realmente vai salvar é Cristo e a fé nele, né? Você crê nele. Então é pela fé que você vai ser salvo. Então você vai se arrepender, crer em Jesus e aí você vai ser salvo. O batismo é um ato. Né? Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Então, um dos aspectos aí do batismo é esse testemunho público, porque quando a pessoa se batiza, né, toda a sociedade fica sabendo que aquela pessoa agora ela, né, já está de fato ali vinculada a uma igreja, né, cristã, evangélica, enfim. Então é esse testemunho público aí que ele é muito importante. Então por meio dele os cristãos de Jerusalém se mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. Isso aqui naquela época era muito forte, porque significava que você ia ser perseguido, que você ia ser menosprezado e muitas vezes expulso de casa e tudo mais. Então assim, naquela época, a pessoa se submeter ao batismo era justamente ali algo que ela estava fazendo de coração, né? Estava fazendo algo de convicção, porque ela sabia que ela ia sofrer depois que ela se batizasse. No início da igreja primitiva, a perseguição foi muito grande, principalmente por parte dos judeus. 2.2, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam no partir do pão. Então, o partir do pão, aqui, muito provavelmente, é uma referência à ceia do Senhor. E também à comunhão de maneira geral, mas a ceia do Senhor é o que está aqui em destaque. Né? A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Então, assim, a ceia do Senhor é algo que foi instituído pelo próprio Jesus, que tem a ver com a comunhão dos irmãos, porque se você não tiver em comunhão, não faz nem sentido ceiar. Então, a ceia tem a ver com a comunhão. Né? Isso acontecia de forma frequente na igreja primitiva. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Então, a ceia do Senhor é o momento em que nós sempre vamos lembrar do que Cristo fez por nós. Então, assim, a igreja tem que estar alicerçada em Cristo, na morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Então, a ceia traz esse momento, essa memória. Então, nós precisamos desse elemento físico diante de nós para que nós possamos sempre estar trabalhando, né, essa nossa memória do que Cristo fez por nós. É muito importante, né, a igreja ter a ceia. Não existe uma regra na Bíblia sobre o período que deve acontecer a ceia. Tem igrejas que fazem a ceia todo mês, que é o nosso caso, né? Todo mês, na Assembleia de Deus, tem a ceia. Se você vai em uma igreja visitar, lá tem a ceia, você pode participar. Aí semana que vem você visita outra igreja, você pode participar. Não tem problema tomar mais de uma ceia no mês, não é pecado, não tem nenhum problema nisso. A igreja pode, se quiser, colocar ceia toda semana, não tem problema, isso não chega a ser um problema. Se eu não me engano, a igreja católica, em toda missa, eles fazem a Eucaristia, né, que seria equivalente à nossa ceia. Então, assim, a igreja católica ela segue esse ritual que toda missa tem, a ceia, entre aspas, né, que eles chamam de Eucaristia. A igreja cristã do Brasil, se eu não me engano, faz uma vez por ano. Ele só ceia uma vez por ano. Então, tem um batismo lá e tal, parece que é batismo depois da ceia, enfim. Tá? Então, assim, não tem uma regra nesse sentido. A gente colocou um mês, que é um período, né, razoavelmente bom para a nossa cultura, nosso contexto. Vamos lá, continuando aqui no slide, né? Diz assim: portanto, como abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias.
Então aqui a referência a essa festa do amor é algo bem polêmico, né? Mas alguns teólogos gostam de dizer que naquela época tinha sim essa festa do amor, que era um momento de reunião, uma refeição comum das pessoas, e isso era combinado às vezes com a Santa Ceia. Isso a gente vê ali em Coríntios, né? E também Tiago fala nesse sentido também. Vamos ler aqui a parte de Atos 2, de 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então aqui a gente tem a passagem um pouco mais completa de algumas coisas que a gente já falou e também coisas que a gente vai falar mais na frente. Então eu vou avançar aqui para a gente não demorar muito na aula, né? Vamos para o tópico 3. Uma igreja modelo. 3.1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida por temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Então, sempre que a gente vê essa palavra temor na Bíblia, a gente não tem que achar que é ter medo de Deus. Porque eu tenho medo e tal. Não é isso. Alguns chegam a usar a palavra medo santo, né? Mas, enfim, não traz assim uma ideia muito boa, né? Então, temor na Bíblia é justamente você ter essa reverência e respeito pelo sagrado. Não tratar aquilo que é sagrado de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, a igreja, ela se comportava dessa forma. Ela tinha o temor de Deus. Havia temor naquela igreja. Porque tudo ali para eles era considerado como algo realmente sagrado. A vida é sagrada, o alimento é sagrado. Então, assim, o comportamento deles, a comunhão com os irmãos, tudo isso é sagrado. Então, tem reverência, tem respeito, né, por aquilo que realmente está relacionado à salvação deles. Havia um forte sentimento de presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Então, quando Deus fala com Moisés, tire o sapato dos seus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Então, esse sentimento de reverência, de santidade, de algo sério, isso estava presente naquela igreja. E muitas vezes falta isso nos dias de hoje. Nós, como crentes, de maneira geral, não somente lá na igreja, tá? Mas tudo que a gente faz na nossa vida está relacionado ao nosso novo estilo de vida e que nós devemos ter reverência diante de tudo que nós fazemos, porque Deus está o tempo todo em todos os lugares. Então, assim, nós temos que viver nesse temor, nessa reverência, sabendo que Deus cuida de tudo, Deus toma conta de tudo. Então, reconhecer a presença de Deus em tudo que existe. Em todos os lugares, em todo o cotidiano. Não é somente lá na igreja, não. Tipo, lá na igreja, sagrado, cuidado, igreja e tal, aquela coisa toda. Aí saiu da igreja, você não precisa ter mais reverência. Não é isso. Nós precisamos entender que Deus está presente em todos os lugares e que a nossa vida como um todo deve ser uma vida de reverência e respeito pelo sagrado. Não é somente lá naquele local, mas em todos os aspectos da nossa vida, no nosso cotidiano. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2,43 deixa bem claro ali os milagres que os apóstolos realizavam. Aqui o escritor da revista colocou Lucas destaca porque foi Lucas que escreveu Atos. Para quem não lembra aí ou não sabe, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu a continuação desse Evangelho que é Atos dos Apóstolos. Então, muitos milagres aconteciam ali, por quê? Porque eles oravam, viviam em comunhão, era uma igreja que tinha os dons espirituais. Então, assim, a igreja que realmente vivenciava o evangelho na prática e via os milagres acontecendo. Então, aqui essas duas palavras, sinais e maravilhas, do grego teras e semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo falando aqui da pregação do Evangelho e que essa pregação era acompanhada por poder, sinais, prodígios, tudo isso na virtude do Espírito Santo. Então isso aconteceu no ministério do apóstolo Paulo, aconteceu no ministério dos outros apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que tinha ali os dons espirituais. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Amém? Só uma observação em relação ao slide. Eu fiz uma pequena atualização no slide aqui nessa parte. Se você baixou o slide antes de sexta-feira, você baixou uma versão antiga, a versão nova. Eu não mudei muita coisa, mas é porque tinha um texto aqui um pouco deslocado.
passado, eu achei que ficou melhor a organização assim. Se você quiser baixar de novo, tá, você pode acessar o site aí, o aplicativo. Vamos avançar para o tópico 3.2. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Então, assim, a igreja primitiva era uma igreja que acolhia, era uma igreja que realmente reconhecia as necessidades das pessoas, acolhia as pessoas e dava todo um suporte. Então, isso aqui fica o exemplo para os dias de hoje. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Ou seja, é uma igreja que deixou o exemplo a ser seguido, uma igreja que não recusava ninguém, que não excluía ninguém, uma igreja que estava de braços abertos para receber todos aqueles, né, que estavam ali ao seu alcance, né, todos que precisavam, todos que chegavam a Cristo, todos que se arrependiam dos pecados, e também pessoas que muitas vezes não se convertiam, mas que a igreja ia lá e dava esse suporte. É claro que a gente não tem detalhes de tudo que acontecia naquela igreja, mas sim, para ser uma igreja acolhedora, tem que estar aberta aí, né, para qualquer situação. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Aqui entra, né, uma passagem que às vezes gera uma certa dificuldade de interpretação, porque o texto deixa bem claro que eles tinham realmente tudo em comum, no sentido de que realmente as pessoas se ajudavam. Muitas vezes vendiam as suas fazendas, vendiam suas propriedades, distribuíam ali entre os irmãos, colocavam aos pés dos apóstolos para que aquilo fosse distribuído, né? E a gente vê o caso de Ananias e Safira, que vai ser tratado em lições posteriores, mas a gente precisa só adiantar um pouquinho aqui, né, que quando eles vendem a propriedade, né, e fica com uma parte da propriedade, Pedro fala para eles, né, eu não sei se foi para Ananias ou foi para Safira, que Pedro fala assim, né, vendendo a propriedade, né, ela não é sua, você não poderia ficar com ela, então tipo assim, eles não eram obrigados a compartilhar, tá? Eles poderiam muito bem falar assim, olha, nós vendemos, vamos dar metade, a outra metade vai ficar com a gente. Tá? Só que eles queriam, né, de certa forma ali, dizer que estava dando tudo para conseguir status, ou as pessoas dar um tapinha nas costas e falar, que maravilha, deram tudo que tinha, né? E assim, esse foi o problema, né? A mentira deles. Então eles poderiam não vender, ficar para eles, poderiam vender e ficar com dinheiro para eles, poderiam vender e dar uma parte para a igreja. O problema ali foi a mentira, né? Então, assim, eles não eram obrigados a compartilhar as coisas. Essa ideia de compartilhamento, ela surgiu naquele contexto porque eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então, Jesus poderia voltar. Não fazia sentido querer acumular qualquer tipo de riqueza, né? Então, começa por aí. Estava num contexto de perseguição. Então, assim, eram perseguidos e tudo mais, então tinha pessoas que não tinham mais condições de trabalhar. Aquelas pessoas se convertendo, sofrendo perseguição, às vezes não tinham condição de trabalhar, estavam passando fome, a igreja dava esse suporte e quem tinha condição ajudava. Então, assim, era uma igreja que estava nessa preocupação de suprir a necessidade dos irmãos naquele contexto. Então, isso é que a gente pode aplicar nos dias de hoje, tranquilamente, tá? No sentido de que a igreja precisa estar, né, ali, no sentido, assim, a liderança da igreja precisa estar a par, no caso, com conhecimento da situação financeira de todos os membros. É muito importante o pastor ter esse conhecimento. Saber o irmão que tem emprego, que não tem emprego, o irmão que passa necessidade. E aí a igreja agir nesse sentido. Irmãos, tem gente passando necessidade, vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos, né, fazer com que aqui, né, todo mundo tenha o que comer, tenha onde dormir. Eu acho que a igreja ela pode agir nesse sentido. Tem um irmão que não tem uma casa. Irmãos, que tal a gente dar uma ajuda para esse irmão construir uma casa? Enfim, pode ser até uma diária, você ir lá trabalhar um dia na casa dele para construção. Enfim, a igreja pode agir nesse sentido, né? Então, eu acho que essa lição é a que fica para a igreja, da igreja primitiva, para nós no dia de hoje. Ter esse conhecimento do contexto social da pessoa e ajudar. Agora aqui, né, assim, essa questão também de ter tudo em comum, né, vai muito do contexto financeiro, da situação do país, do local. Enfim, é muito complicado assim, a gente tentar replicar isso do jeito que está lá, né? Porque ali era um contexto do Império Romano, era um outro sistema político, monetário, sistema financeiro, é totalmente diferente, né? E aí muita gente tenta fazer uma interpretação dizendo que a igreja primitiva era comunista. Isso não faz o menor sentido. Tá? Por que não faz o menor sentido? Primeiro que isso é um anacronismo. Comunismo, socialismo surgiu muitos anos depois, não foi nessa época aqui. Inclusive, o comunismo não surgiu com Karl Marx, não foi ele que criou isso. Tá? Essas ideias comunistas vêm antes de Karl Marx.
que eram chamados ali naquela época de socialismo utópico, né? Então, antes de Karl Marx, eles chamam de socialismo utópico, depois de Karl Marx, chamam de socialismo científico, algo mais ou menos nesse sentido, né? E as ideias comunistas, elas estão relacionadas não ao compartilhamento do que as pessoas têm, não é isso, tá? As ideias comunistas estão relacionadas a uma estrutura na sociedade que tem a ver com os meios de produção, aquilo que produz riqueza. Então, o comunismo defende a socialização dos meios de produção, porque ele faz um contraponto ao capitalismo, que os meios de produção são privados, estão nas mãos de algumas pessoas. Tá? E os meios de produção num sistema socialista ou comunista já seriam ali de forma socializada. Não estou aqui discutindo se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona, não é esse o caso. Só estou explicando o que é. Então, o que é o meio de produção? O meio de produção é aquele que produz riqueza, é uma fábrica, é uma fazenda, é alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece na igreja primitiva não é a socialização dos meios de produção. Não foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Né? O que aconteceu foi uma comunhão entre os irmãos em que as pessoas tinham tudo em comum, no sentido de que, né, quem trabalhava ganhava um sustento a mais e ajudava aqueles que não tinham emprego, que estavam passando fome, e todo mundo tinha o que comer e todo mundo vivia, né, ali uma vida, né, digna, no sentido de que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Tá? Então, são coisas totalmente diferentes. Né? E também, né, essa ideia aqui da igreja primitiva nunca foi, né, replicar isso para todas as igrejas. Tanto que a gente não vê esse mesmo comportamento depois nas igrejas de Éfeso, da Galácia, de Roma. Não tem esse mesmo comportamento. Só para deixar bem claro que isso aqui foi algo específico da igreja de Jerusalém logo no início. Tá? Então, assim, esse modelo exatamente aqui não foi replicado. Os princípios básicos por trás disso aqui foi replicado nas outras igrejas, mas não exatamente isso aqui. Espero que tenha ficado claro sobre isso. Tá? Vamos avançar aqui. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Então, de fato, né, esse comportamento de ajudar, de acolher, de partilhar, muitas vezes é um comportamento que nós não temos, muitas vezes da nossa cultura individualista, um sistema que, né, prega muito individualismo, a conquista individual, e a gente esquece, às vezes, né, que o sistema político monetário atual ele não deve moldar o nosso caráter. O que deve moldar o nosso caráter é a Bíblia. Né? Então a gente tem que olhar para as Escrituras, né? E ter sim, né, esse sentimento de que nós devemos partilhar, devemos ajudar, devemos acolher, né? Porque isso é assim que eu demonstro o meu amor a Deus, amando o próximo. Na igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Então é assim que funciona a igreja acolhedora. Né? Tem igreja que a pessoa entra, vai ali 2, 3 vezes, ninguém conversa com ela, ninguém pergunta o nome, não interage, essa pessoa vai embora e ninguém fica sabendo o que aconteceu. Aí isso acontece com muita frequência. Né? Tem gente que vai na igreja, aceita Jesus, fica um tempo, depois some, ninguém pergunta nada. Ninguém manda uma mensagem, ninguém visita. A gente precisa mudar esse nosso comportamento. 3.3, uma igreja adoradora. Então vamos caminhar aqui para o fim da nossa aula, né, que diz assim, ó, a igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo aineo. Ou seja, a igreja primitiva tinha o costume de louvar, tinha o costume de adorar, tinha o costume de cantar hinos a Deus. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Então, quando eles estavam louvando na igreja primitiva, né, o mesmo termo usado, né, pelos anjos ali, que estavam louvando a Deus, os pastores louvando a Deus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos capítulo 3, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, o paralítico, ao ser curado, ele louvou a Deus. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais do que simplesmente cantar. Tá? Cantar, beleza, todo mundo canta. Agora, louvar, né, é um ato de adoração. Né? É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, quando a gente canta, beleza, a gente canta. Mas quando a gente louva, aí a gente está em um outro nível. É um ato de adoração e de entrega completa a Deus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato,
ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores, né? Ou seja, problemas bem desafiadores naquela igreja, né? Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, assim, a igreja, né, como uma instituição, uma igreja local, ela é o corpo de Cristo, mas ela é formada por pessoas que ainda são pecadoras, foram redimidas, salvas, mas ainda têm a natureza pecaminosa e que vai surgir problemas. De fato, vai ter problemas, vai ter rixas, vai ter, enfim, divisões. Isso aí vai acontecer. No entanto, né, ao olhar para a igreja primitiva, a gente vê ali um exemplo de igreja. Uma igreja que tinha muitos pontos positivos. Tem pontos negativos? Tem, mas tem muitos pontos positivos. Uma igreja que realmente deu um exemplo que a gente precisa aprender com ela. Então, assim, que nós possamos realmente colocar em prática, né, o modelo da igreja primitiva para os dias de hoje. Então, uma igreja acolhedora, uma igreja que dá atenção para as pessoas, uma igreja que tem comunhão, que valoriza a Santa Ceia, que valoriza o batismo, que valoriza no discipulado. Enfim, você pode, a partir dessa lição, pensar em algo prático para a sua igreja. Não tem classe de discipulado, vamos criar uma classe de discipulado, mesmo que seja no meio da semana, não precisa ser domingo, no mesmo horário da IBD. Pode ser um outro horário. A nossa igreja aqui não tem momento de oração, vamos criar um momento de oração. A nossa igreja nunca doou uma cesta básica, não ajuda os necessitados, vamos ajudar os necessitados, vamos procurar saber quem são os membros da igreja, vamos procurar saber quem da igreja está precisando de ajuda, de uma visita. Então, isso é ser igreja. Ser igreja é isso, é viver em comunidade, em comunhão. Amém? Bem, eu vou encerrar aqui, né? Acho que já está bem completa a aula. A gente tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide aí na igreja. Só lembrando, né, que esse material você acessa no nosso site, ibdemfoco.com. Temos o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo você sempre vai encontrar todos os links, números, você vai encontrar material extra, tudo que nós tivermos aqui de material extra sobre os temas tratados vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Eu vou colocar material sobre batismo, sobre ceia, né? Enfim, o que eu encontrar aqui no EBD em Foco, que a gente já fez no passado, o conteúdo novo, eu vou colocar disponível aqui. E acessando o nosso site, você vê também esse material. O nosso slide está disponível para quem é assinante, né? O nosso aplicativo disponível para todos. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.